Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Tércio de Campos o convite para participar com vocês desse curso, acho bastante interessante, dessa matéria optativa do curso do quarto ano, que é o atendimento, a introdução ao treinamento. Introdução ao treinamento de urgência e emergência, e a mim coube falar sobre vias aéreas, né? Eu gosto bastante, acho que vias aéreas é um tema bastante interessante e excitante, porque, como vocês vão ver para frente ao longo do curso, o atendimento ao trauma, o atendimento ao politraumatizado, ele tem uma sequência lógica de atendimento, o ABCDE, e o A é justamente a via aérea. Por quê? Foi elencado a sequência com maior risco de perder a vida. Então, via aérea primeiro, breathing, respiração segundo, cardiocirculatório terceiro, disability, a parte neurológica o quarto, e por último, expor o paciente. Então, a gente vai falar um pouquinho das vias aéreas, lembrando que umas situações como essa, pelo amor de Deus, Wilson, começamos mal. Não exatamente, né? É claro que ninguém gosta de uma situação dessa, e isso ainda bem não é o nosso dia a dia. Vocês vão se deparar com muitos casos de politraumatizado aí na Santa Casa, mas e ao longo da vida, depois que vocês já estiverem fora da faculdade, mas situações como essa, ainda bem, são situações mais de exceção, tanto que vários cursos a gente acaba mostrando essa imagem. O grande ponto não é aquela coisa, que legal, Wilson, que coisa bonita. Pelo amor de Deus, isso não pode ser identificado como algo bonito em nenhum lugar. O grande ponto é o que fazer numa situação dessa. Então, vocês, médicos, na metade do curso, vão, ao longo do curso, se preparar para conseguir resolver uma encrenca dessas, né, para o coitado do paciente, que não tem culpa da situação, ele também não escolheu estar ali, né? Quando a gente fala, então, do atendimento politraumatizado, o atendimento de urgência e emergência, em relação às vias aéreas, algumas situações, algumas condições já nos ajudam, já nos dão algumas pistas, né? Então, a primeira coisa, o paciente está alerta, está orientado, como é que eu vou saber isso? O seu João, seu Joaquim, dona Maria, dona Josefa, o que aconteceu com a senhora? Se o paciente sabe contar o histórico, ele está alerta, ele está orientado, ele está conversando. O fato dele verbalizar significa que o ar está saindo do pulmão, passando pela laringe, pelas cordas vocais, e ele está conseguindo falar, está conseguindo verbalizar. Eu já tenho um sinal indireto de que a via aérea está pérvia. O fato dele estar alerta e orientado, eu tenho uma oxigenação razoável, eu tenho também um sinal indireto de que a via aérea está pérvia. Eu tenho alguma evidência de lesão de cabeça e pescoço? Não, não tenho. Com certeza a chance de ter uma lesão de via aérea é menor, né? Agora, eu acho que um dado muito importante, quando a gente fala do atendimento, na sequência de atendimento, ABCDE, via aérea é o A, por quê? Qualquer alteração, o paciente estava bem, estava conversando bem, estava orientado, começou a ficar desorientado, não consegue verbalizar, vamos rever. E por onde eu começo? Pela via aérea, depois a ausculta pulmonar, a ventilação, o cardiocirculatório, assim por diante. Então, essa sequência, eu acho que isso é um dado importante. Começou a ver pior, a gente vai voltar desde o começo, desde o A, via aérea. Agora, em que condições eu tenho alguns sinais ou sintomas de que a via aérea possa estar comprometida? O que me leva a uma suspeita alta, um alto índice de suspeita de um comprometimento de via aérea? Mudança de voz. É o cara que ele chega conversando e bem, aí vai ficando com uma voz fraquinha, ou com uma voz muito rouca. Epa, o que está acontecendo? Ou uma voz estranha, a própria respiração fica ruidosa. Por que está ruidosa? Tem alguma coisa na via aérea? O ar, quando passa pela via aérea, ele
Tem algum barulho estranho? É líquido que ele está borbulhando? É algo que sobe e desce? Pensar num corpo estranho, pensar em alguns líquidos, por exemplo, vômito, sangue. Está acontecendo algum edema na região? Foi um tiro no pescoço? O tiro, lembrar que o tiro eu posso ter lesão de uma artéria importante cervical, que a artéria me dá um hematoma que tem um hematoma em expansão, uma arterial, que ele pode comprimir minha via respiratória, atrapalhar minha respiração, ficar mais ruidosa, dificultar a respiração desse meu paciente. Começou a ficar dispneico e agitado. Ô Wilson, peraí, agitado? O que tem a ver agitado com via aérea? Lembrar que a oxigenação, e aí a via aérea e a respiração, o breathing, leva a uma hipoxemia, e a hipoxemia ela pode se manifestar como uma agitação. Dispneia da mesma maneira. É um problema de traqueia. Qual foi o tipo de trauma? Qual foi o tipo de urgência que trouxe o paciente para mim? Não, foi um acidente de carro. Pô, será que o cinto não pegou no pescoço? Uma fratura de traqueia, fratura de laringe, tá certo? Então, são alguns sinais e sintomas que já nos elevam a suspeita de algum comprometimento de via aérea. Taquipneia. Ele vinha bem, começou a ficar taquipneico. Epa, primeira coisa que eu vou ver, tá tudo certo com a via aérea? Tem alguma secreção? Ele aspirou sangue, aspirou vômito, aspirou conteúdo gástrico. Isso vai dando uma pneumonite, vai dificultando a minha troca gasosa. Ele tenta compensar, acelerando a respiração. Então, coisas que a gente precisa estar bastante atento. O próprio padrão respiratório parece que piorou. Ele está agora com um esforço respiratório maior. Opa, será que isso é alguma alteração de via aérea? Tudo bem, pode ser um pneumotórax, seria a sequência, a parte do B, né? A gente faz ver se tem o som claro pulmonar ou é timpânico, a percussão, a ausculta, como é que tá. Já não quero entrar na aula do professor Gustavo Parreira, ele vai falar disso com vocês um pouquinho para frente, mas primeiro, volta na via aérea, tá legal? Aí sim o padrão respiratório pode ser uma alteração na respiração. A saturação de oxigênio baixa. Wilson, mas alguns livros falam que o oxímetro de pulso, onde eu vejo a saturação, pode ser colocada na ventilação, no B, né, na ventilação, ou no C, que seria o cardiocirculatório. Verdade. Acho que a grande ideia do ABCDE, dos atendimentos, é que a gente não pule etapas, a gente não deixe de rever eventuais falhas no que leva à morte ou que deteriora mais cedo o A, a via aérea, o B, respiração e assim por diante. Mas muitas vezes, quando você dá um cateterzinho de oxigênio para o seu paciente, uma boa maneira de você acompanhar a melhora ou não da tua, vamos dizer assim, do teu ajuda, do seu tratamento, é a saturação. Então, é uma coisa fácil, a gente brinca, né? Nessa era Covid, pelo amor de Deus, terrível, mas quantas pessoas não passaram a conhecer o oxímetro de pulso e não passaram a ter? É uma coisa que hoje está um pouquinho mais fácil e é coisa de 2 segundos você põe no dedo do teu paciente. Ainda, se eu tenho uma lesão maxilofacial, quer que eu mostre de novo aquele desenho? Melhor não, né? Mas extremamente grave, aquele paciente vai ter sangramento importante. Aquilo eu preciso garantir uma via aérea para ele. Lesão de partes moles do pescoço. De novo, putz, é um hematoma em expansão, um enfisema, tem um pneumotórax hipertensivo que vai vir com enfisema cervical. Tudo bem, eu preciso pulsionar esse pneumotórax hipertensivo, porque não drenar, mas eu preciso ficar atento, porque esse enfisema, ele pode, se não tratado o pneumotórax ainda, comprimir minha via aérea. Hematomas, tá certo? Queimadura de face ao pescoço. Opa, Wilson, como que é isso? A queimadura leva a um processo inflamatório que culmina num edema, principalmente edema de mucosa. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, porque às vezes ele chega bem, começa a ter uma alteração na voz, começa a ficar mais ruidosa, a respiração ruidosa, a voz mais rouca, e você faz a inspeção na cavidade oral e tem uma queimadura. Você vê as vibriças, o pelo do nariz está queimado. Isso tudo é indício de que meu paciente possa vir ter um comprometimento de via aérea por queimadura, por temperatura, tá certo? Paciente rouco, é lesão de laringe, às vezes tem um trauma, bate, tem uma fratura incompleta, começa a edemaciar, começa a sangrar a laringe. Essa queimadura, a gente falava de queimadura de face, e por que não queimadura de laringe ou traqueia? Às vezes ele aspira um ar muito quente, uma situação, claro, que não é corriqueira, mas isso pode acontecer numa explosão, né? Nessa situação,
e ainda ele começa a ter uma deterioração da voz, uma alteração da voz, um cuidado bastante importante assim é você, se precisar da intubação, fazer colocar, inserir o tubo traqueal com muito cuidado. Um tecido edemaciado, ele deve estar com dor, muitas vezes já está com uma dificuldade respiratória maior. Ele tem aquele escarro com fuligem, né? Ele tem queimadura de lábio. São situações que nos levam a ficar ainda mais atentos com uma eventual queimadura de via respiratória. E, de novo, o grande problema nessa situação é que, como eu já falei, é um processo inflamatório que culmina com um edema, e o edema pode fazer o quê? Pode fazer com que a via aérea ela se feche. Não, aí beleza, eu ponho o tubo. Não, vocês não estão entendendo. Dependendo do quanto edemaciado esteja essa via aérea, eu não consigo passar o tubo. Então, uma das condições é, opa, o paciente vinha bem, está piorando o padrão respiratório, tem sinal de queimadura, eu vou entubar. Por quê? Dali a algum tempo eu não consigo mais passar o tubo, eu não consigo mais um acesso a uma via aérea definitiva para esse paciente. O exame endoscópico, você pulou. Não, não é bem que eu pulei. Digo para vocês, boa parte dos centros cirúrgicos no Brasil não tem um endoscópio, um broncoscópio acessível 24 horas por dia para você conseguir intubação com o endoscópio. Na sala de trauma, sala de urgência, também é bastante difícil. Então, o ser possível é isso. Não, eu tenho um broncoscopista que consegue descer no PS, legal. Também fazer um exame muito cuidadoso para não aumentar ainda mais o edema. Para conseguir uma avaliação, não, olha, é só mais alta a laringe, está quieta, livre, não tem sinal de edema nenhum, opa, fico mais tranquilo. E, excepcionalmente, a via aérea cirúrgica. Lembrando que se você tiver um edema importante, um edema, uma queimadura importante de traqueia, a própria via cirúrgica é bastante difícil, você muitas vezes não consegue passar a canula pelo edema que eventualmente venha a ter. Situação de exceção. A rouquidão pode ser bobagem, gritou no estádio de futebol? Pode, mas o importante é você ter vamos dizer, saber o mecanismo do trauma a que ele foi submetido, como ele chegou e como ele está evoluindo, tá certo? Não menosprezar esses sinais. E no paciente que está inconsciente ou completamente sem resposta, num Glasgow menor que 9, putz, nessa situação a gente já tem como premissa a intubação. Mas vale nessa condição a gente tentar descartar algumas condições que levariam à obstrução. Língua. Como assim, Lúcio? Todo mundo tem língua? Pois é. O indivíduo deitado, inconsciente, a língua, a gente tem uma queda da base da língua que obstrui a via aérea. Muitas vezes você só reposicionando a língua, você pondo ele inconsciente, você consegue pôr uma cânulazinha de Guedel para você manter essa via aérea pérvia. Isso por si só já resolve, já facilita a ventilação. A aspiração. O paciente que está inconsciente, comeu muito e teve um mal súbito, ele pode aspirar todo esse conteúdo gástrico, tá certo? Ele vomita e aspira. Você tem, além da obstrução, uma pneumonite química, piora muito a oxigenação. Então, nessas condições, aspirar a cavidade oral, tá certo? É uma condição interessante para tirar saliva, sangue, conteúdo gástrico, tá? Corpo estranho, criança, né? A gente vê muita criança que, vamos dizer assim, engasga com um amendoim ou com uma balinha ou com um brinquedo, criança com um brinquedo, precisa tentar tirar esse corpo estranho da via aérea, porque isso pode levar a uma obstrução praticamente completa. No trauma, no politrauma, o paciente com trauma de face importante, ele pode vir a ter um dente quebrado e esse dente fica ocluindo metade da via aérea, a respiração dele vai estar muito ruim. Aí a gente pega aquela pincinha de Maguil, né, que o pessoal do otorrino usa muito, você consegue tirar o corpo estranho. Chiclete, língua. A língua é terrível. Sim, lesão da língua, sangra pra caramba. A língua é muito vascularizada. Muitas vezes você vai precisar aspirar a cavidade para identificar, às vezes, uma porcaria de nada. Você cauteriza, dá um ponto, faz qualquer, põe uma gaze, já melhora. Mas o paciente inconsciente ainda, ele pode ter sangramento e pode se afogar no próprio sangue, pelo amor de Deus. Tá certo?
As lesões maxilofaciais, de novo, só para chamar a atenção daquela primeira imagem que a gente mostrou. Infelizmente, alguns casos assim acontecem. E essas lesões maxilofaciais mais importantes, lembrar que muitas vezes você não tem, você perde a estrutura anatômica, então isso oclui a via aérea e às vezes você precisa partir para uma via aérea cirúrgica. Além das lesões de pescoço, né? Hematoma, que eu já falei, o tiro, facada, a gente pode ter fratura de traqueia, a gente não lembra, não é tão comum, mas pode acontecer. E aí tomar muito cuidado na intubação, uma dessas você entra na fratura, entra no rasgo da traqueia, e aí o estrago é ainda maior. De novo, o paciente não responde, ele está cianótico, epa, está com uma respiração difícil, putz, ele veio só piorando o padrão respiratório. Fluxo de ar, a gente consegue pôr a mão na narina, na frente da boca do paciente, você consegue sentir se o paciente está expelindo ar. Não está expelindo, epa, está inconsciente sem respirar, eu tenho de conseguir uma via aérea definitiva para esse paciente. A face crepitando, sinal de trauma de face. Com o pescoço, trauma de traqueia, trauma de laringe, enfisema ascendente no pneumotórax hipertensivo, como a gente já falou, são situações que a gente precisa estar bastante atento, porque nessas condições a gente precisa algumas manobras para clarear e manter, vamos dizer assim, livre a via aérea. De novo, hematoma ou edema de pescoço. Muitas vezes o hematoma ele funciona como uma compressão extrínseca, dificultando a respiração. Muitas vezes é um hematoma da própria laringe, por exemplo, né, que a parede interna dela acaba quase que ocluindo a via aérea. Legal. Se ele não responde, eu preciso tentar algumas manobras simples, tais como aspiração. Aspirador rígido. Uma cano, eu não tenho aspirador rígido, tem que ser uma sonda de aspiração endotraqueal, orotraqueal. Isso, no centro cirúrgico é muito comum, quem já viu uma intubação para anestesia, intubação para uma anestesia geral, é o material que a anestesia tem ali, porque ele aspira a saliva, ele clareia a imagem, a visão, para que ele consiga uma intubação adequada. E, de novo, o paciente politraumatizado, o paciente sem sala de urgência, ele pode ter muita saliva, pode ter muita secreção, ele pode ter conteúdo gástrico, ele pode ter sangramento. E a aspiração nos permite, inclusive, uma avaliação mais adequada da via aérea. E, às vezes, só de você tirar isso que acabou juntando, ele já fica com uma respiração legal, você não precisa fazer muito mais coisa do que isso. Só rever sempre se não há nenhuma deterioração, não tem nenhuma piora do padrão respiratório ou do padrão fisiológico desse paciente. Ainda outras duas manobrinhas bastante interessantes, né? O chin lift, então a elevação do mento, né? Então, com 2 dedos você traciona o mento, o queixo do paciente. Isso faz com que ele retifique a orofaringe e a base da língua desobstrua a via aérea. É uma manobra simples, fácil de ser realizada. Tenha um cuidado. Eu vou mostrar uma ilustração sobre ela para frente, mas a gente precisa só tomar cuidado com o pescoço. Nós vamos falar isso já já. Jaw thrust, a tração da mandíbula. É parecida com o chin lift, é que o chin lift você apoia normalmente um na cabeça e outro no queixo e levanta. O jaw thrust você vem do arco da mandíbula, você põe a mandíbula para frente. Eu particularmente gosto dessa manobra porque a gente consegue, inclusive, retificar a coluna cervical. Tá? Bom, como a gente trata, então, as vias aéreas? Acho que uma lembrança fundamental e a parte inicial no atendimento desses pacientes é justamente ofertar oxigênio suplementar. Né? Pô, fundamental, claro, vocês viram, de novo, na pandemia, você tem alteração de via aérea, você tem alteração de ventilação com as pneumonias pós-Covid. Oxigênio é fundamental. Né? A gente deixa um catéter, uma máscara com 12 litros por minuto e acompanha com o oxímetro, por exemplo, se só essa manobrinha, só essa oferta de oxigênio a mais já melhora o padrão de oxigenação. Técnicas básicas, né? Então seria basicamente
a aspiração da mandíbula, e por que não o chin lift, desculpa, o chin lift e o jaw thrust, né? Condições que favorecem bastante. E eu vou falar um pouquinho para frente de umas para vocês, quando a gente vai abordar no final da nossa conversa o paciente obeso, mas para frente. E o meu objetivo é sempre uma via aérea pérvia, muitas vezes uma via aérea definitiva, que é definida como toda vez que eu tenho um cuff, um balonete insuflado na traqueia, isso me garante essa perviedade da via aérea e me protege contra a aspiração tanto de vômito, de sangue, porque não de saliva, tá certo? Então, a via aérea definitiva, ela me garante a entrada do oxigênio, tá certo? Aqui, moçada, eu acho que isso é fundamental. Demorou alguns slides para a gente mostrar. Isso é um colar cervical. Tá? Vocês veem que o colar ele até tem uma área vazada aqui por uma eventual necessidade de uma cricotireoidostomia cirúrgica. A gente teria o acesso com esse colar. Esse colar é um colar semi-rígido, ele é bastante importante. E é por isso que eu gosto do jaw thrust, né? Porque você, no tracionar a mandíbula anteriormente, você acaba retificando a coluna cervical também, evita o deslocamento da mesma. Tá? O problema é que você, o socorrista usa as duas mãos para isso e você precisa de outra pessoa te ajudando para as demais avaliações e coisas a serem feitas, né? Ou colocar o oxímetro, a ausculta pulmonar e assim por diante. Mas, como a gente estava falando, o ABCDE, que eu citei com vocês, do atendimento ao politrauma ou à sala de urgência, ele segue a sequência do que reflete maior ou representa maior risco de vida. O A, via aérea, e proteção da coluna cervical. A gente sempre lembra do via aérea, A, né? A, via aérea. A proteção da coluna cervical é tão A quanto a via aérea. Legal? Acho que isso é um dado importante. Aquelas manobras. Então, a máscara de oxigênio, né? Essa é a máscara, tá? Esse elástico fica atrás da cabeça do paciente, o catéter de oxigênio chega por aqui e você deixa um ambiente ricamente saturado, um ambiente bem saturado, rico em oxigênio. O ideal é 12 litros por minuto. É uma medida inicial simples e bastante efetiva. E aí, de novo, a história do oxímetro. Poxa, Wilson, alguns lugares falam que é para pôr no B ou no C. Legal. Mas como eu falei, é uma coisa tão simples e rápido e fácil que muitas vezes você põe no A e não deixa de ser uma boa maneira de você medir o quê? Se essa oferta está sendo eficaz. Outra situação importante, a desobstrução das vias aéreas, né? Então, retirar objetos das vias aéreas. Cuidado, retirar com a mão, tá? Às vezes o paciente morde. Então, é importante usar aquela pinça de McGill ou alguma outra pincinha que você tem. A McGill é interessante porque ela trava e ela é ovaladinha, você consegue retirar os corpos estranhos. A aspiração de sangue ou líquidos, como nós dissemos, a própria saliva e, por que não, o conteúdo gástrico, além de dente quebrado, das próteses dentárias, a língua, às vezes ela rasga no meio, tem um pedaço dela que cai. Às vezes ele morde a língua, fica um fragmentinho que fica obstruindo a via aérea. E as fraturas de face, a gente pode ter sangramento e pedaços de mucosa, isso acaba, em algumas situações, obstrui a via aérea. Então, aqui é o chin lift. Então, lembrar, o colar cervical deveria estar aqui, o paciente apoia a cabeça do paciente e eleva o mento, o queixo do paciente. Isso faz com que a base da língua aqui, ó, ela acompanhe e você tenha essa via aérea mais pérvia. Tá? De novo, tão importante quanto manter a via aérea pérvia é manter a estabilidade da coluna cervical. O jaw thrust. O efeito é muito parecido, só que aqui acho que dá para ver bem, né? Você apoia os dedos no arco da mandíbula e eleva a mandíbula, entre aspas, tendo o mesmo efeito da elevação do mento, né? Dessa maneira, a base da língua também sobe, você tem uma desobstrução da via aérea. A cânula orofaríngea, essa aqui, ó, a gente chama de Guedel, né? Essa cânula é interessante, aqui fica na boca, o dente em teoria fica aqui, o lábio fica junto aqui. Ela faz a curvatura, então você põe, você
recobre a língua fica por aqui, por baixo. Tá? Dessa maneira você puxa a língua anteriormente e permite, por dentro da própria cânula, que passe o ar. Ela só deve ser usada no doente inconsciente. Por quê? Ela vai desobstruir via aérea quando a causa é a língua, a queda da base da língua, mas se você coloca no paciente consciente, isso é uma encrenca, porque acaba estimulando bastante o vômito. Tá? Então, a gente reserva para essas situações do paciente inconsciente, cuja obstrução é a queda da base da língua. E via aérea definitiva, por definição, é toda vez que eu tenho um cuff ou um balonete insuflado na traqueia. Ela pode ser orotraqueal, que é o mais comum, é o que a gente vê normalmente no centro cirúrgico, nas cirurgias eletivas e assim por diante. Ou nasotraqueal. Opa, você entra pela uma das narinas com a cânula traqueal, ela faz a curva na rinofaringe e desce para a orofaringe até você passar na laringe. Tá? Ainda você tem as vias aéreas definitivas cirúrgicas, que podem ser tanto na punção da cricoide, a cricotireoidostomia, cirúrgica também. Né? Então você tem aqui a carceragem tireoide, abaixo dela você tem a crico, e nessa região você tem uma membrana que reveste. Então é mais fácil fazer a punção, você não tem musculatura mais importante na árvore respiratória nesse local. E você tem a cartilagem, uma área de membrana determinada pelas cartilagens é mais fixa, é mais fácil de fazer a punção. Não que seja fácil. Você já deve ter ouvido aquela história, não, eu com uma BIC resolvo qualquer problema de apneia, falta de ar, não é bem assim. Mas a ideia é justamente fazer uma crico nessa condição, você não vai fazer com uma BIC, tá certo? Não dá para fazer isso. Mas a ideia da BIC é justamente você conseguir a cricotireoidostomia cirúrgica. A intubação orotraqueal é possível na maioria dos doentes. Precisa tomar cuidado nessa hiperextensão. Olha aqui, ó. Por quê? Para você conseguir visualizar a epiglote e as cordas vocais, muitas vezes você hiperestende o pescoço e aí você pode ter lesão. Lembrar que para fazer a intubação com o cordal cervical, muitas vezes não é fácil, por isso que ela é possível na maioria e não em todos os doentes. Você precisa desse instrumento que é o laringoscópio. Hoje tem alguns laringoscópios que a pontinha dele é articulada, então você tem um laringo aqui, ele faz isso para elevar mais facilmente a epiglote e você visualizar melhor as cordas vocais, além do tubo. Né? O tubo adulto vai de 6 a 8, 8,5, o pessoal brinca do tamanho do dedinho, é um parâmetro, mas precisa ter um tubo adequado e insuflar o balonete, porque isso vai evitar que haja aspiração e vai garantir uma via aérea definitiva. A nasotraqueal. O paciente não pode estar em apneia, porque aqui eu não tenho um laringoscópio. Eu vou passando a sondinha pelo nariz, um pouquinho mais fina do que a gente usa na oro, óbvio, para passar na narina. Ela faz a curva na rinofaringe, orofaringe, e eu deixo aqui na altura da laringe, da epiglote. Quando o paciente inspira, eu empurro o tubo, eu pego uma carona na inspiração do paciente. Tá certo? Então o paciente não pode estar em apneia, senão eu não vou conseguir intubar. Outra condição importante, aqui a gente tem a placa crivosa. Então, nas fraturas de face ou de base de crânio, é proscrito. Porque na tentativa de passar o tubo, você acaba passando pela fratura da placa crivosa e entra para o sistema nervoso central. A própria sonda nasogástrica, nessa situação, tem de ser passada via orogástrica. Uma coisa fundamental, checar a posição da cânula. Tá? Eu quero visualizar as cordas vocais para que eu intube tranquilamente, observar a expansibilidade do tórax. Numa dessa, se só o tórax direito está expandindo, eu posso estar seletivo, ou posso ter um pneumotórax. Seletivo porque o bronquiofronte direito ele é mais alinhado, vamos dizer assim, com o tubo. Se eu fizer uma intubação um pouquinho mais profunda, facilmente ela vai para o lado direito. Tá? Ausculta, fundamental. Oxímetro de pulso, normalmente eu vou obter uma melhora se a intubação e a oferta de oxigênio estão adequadas, e o raio-x, lembrando que as cânulas elas têm um raio, uma linha
que é a radiopaca. Então, com o raio-x eu consigo ver em que altura ela está em relação à carina, por exemplo, ou seja, a bifurcação dos brânquios fontes. A cricotireoidostomia, quinta-feira nós vamos treinar um pouquinho. É basicamente o que? A punção. Então, eu punciono essa cartilagem da cricoide. E a cirúrgica, lembrando que a cirúrgica também não é tão fácil. E para essas duas condições, o paciente não precisa estar com uma necessidade de oferta de oxigênio, ou um trauma de face, uma dificuldade de intubação, uma situação não muito legal, tá? A gente parte para uma viagem cirúrgica em condições extremas, certo? Não é tão fácil. Pô, Wilson, por que não uma traqueostomia? A crico é mais rápida nessa condição. Normalmente a gente deixa poucos dias e aí passa para uma traqueostomia em condições mais eletivas um pouco. Possíveis armadilhas, pessoal. Então vamos lá. O que a gente precisa saber das vias aéreas? Via aérea versus ventilação, elas confundem um pouquinho. Eu estou com a via aérea legal, mas a oxigenação está ruim, pode ser um pneumotórax. Estou com a ausculta pulmonar legal e está piorando a oxigenação. Opa, será que minha cânula saiu? Né? Lembrar que no trauma, na maioria das vezes, a gente vai fazer a tal da sequência rápida. O que é isso? Você curariza o indivíduo, você ventila, curariza, ele chapa, aí você intuba. Se você não consegue intubar, você precisa ficar ventilando. Por que isso? Porque todo paciente no trauma é considerado como se tivesse o estômago cheio. Se você não faz a sequência rápida, ele pode vomitar. Tá? Cânula traqueal mal posicionada ou deslocada. Você movimenta para o raio-x, você leva para um exame, numa dessa a cânula pode mexer. Tá? E aí ela fica fora, ou ela sai da traqueia, ou ela fica seletiva só num dos pulmões, normalmente o pulmão direito. De novo, aspiração. O paciente pode ter aspirado muito antes, ou pode estar aí ele aspira, broncoaspira. Por outro lado, ele pode estar com o canfe furado, ou seja, uma falha do equipamento. Isso faz com que o sangue e a saliva sejam aspirados no pulmão também. Eu vou pedir licença aqui. A Santa Casa está com um projeto bastante interessante junto à Sociedade Brasileira de Bariátrica, que é o quê? O obeso na sala de emergência. Então, vou pedir licença ao Tércio, que a gente vai falar um pouquinho das particularidades do obeso na sala de emergência via aérea. Então, os obesos, eles têm uma diminuição muito precoce da saturação e dificuldade no uso do ambu, né? A própria máscara de ventilação, porque eles têm uma complacência pulmonar diminuída, uma resistência da parede pulmonar aumentada, uma resistência das vias aéreas aumentadas e um posicionamento anormal, normalmente elevado, do diafragma. Para vocês terem uma ideia, o indivíduo com peso normal e o mesmo indivíduo obeso, o de peso normal ventila em média 1,5 litro a mais por minuto do que se ele mesmo tivesse com obesidade. Como tem o maior volume de fluido gástrico, maior incidência de refluxo, é muito próxima a relação entre obesidade e refluxo, e uma pressão abdominal elevada pela gordura visceral, ele tem o maior risco de aspiração. Alguns trabalhos, o PLOS One de 2018, um grupo japonês já discutia que a anatomia do obeso é muito desfavorável à intubação orotraqueal, porque o pescoço é curto, porque tem dificuldade na movimentação do pescoço, e imaginem isso tudo com colar cervical. Extremamente difícil. E as sugestões que eles passam para a gente é uma pré-oxigenação, ventilar bastante, se possível, sentado, descartando lesão de coluna. 30 a 45 graus, isso já facilitaria. O uso do ambu, da máscara, com pressões maiores, tem uma válvula de escape, onde você oclui essa válvula, você consegue uma pressão maior para ventilar esse paciente. Observar a mobilidade cervical, a abertura da boca e a micrognatia, ou seja, aquele queixinho pequenininho. Se ele tiver isso tudo positivo, tentar até a nasotraqueal como escolha. Segundo esse estudo, 80 a 95% das vezes eles conseguiram uma intubação adequada. E o fibroscópio, se disponível, a gente já discutiu a dificuldade, a raridade desse aparelho nas nossas emergências. Ainda, se o exame neurológico de coluna me permitir, posicionamento com o coxim sobre os ombros ou interescapular facilita a intubação. Aquela manobra de série que você comprime um pouquinho a traqueia, na verdade a crico, para que você comprima o esôfago, e isso muitas vezes você facilita a visualização das cordas vocais na intubação. A intubação reversa ou retrógrada é bastante difícil. Você passa pela crico, você passa um fio guia que sai na boca e você volta para o tubo. Situações de exceção só. As punções são difíceis pelo tamanho do pescoço, somente são aqueles pescoços mais largos e achatados, que é bastante difícil.
E lembrando que a traqueostomia ou a cricotireoidostomia são as últimas opções e também são muito trabalhosas. Rapidamente sobre a ventilação, a complacência pulmonar, assim como o volume, são diminuídos. O esforço da respiração é muito aumentado, gasta muita energia. A via aérea mantém uma pressão alta de base e olha que curioso, pessoal, 66%, 2/3 dos obesos têm hipoxemia, tem uma diminuição da oxigenação sem nada, só por estarem obesos. Isso pode dificultar a nossa avaliação na sala de trauma também. Ainda, o trabalho respiratório é bastante elevado, com dispneia de repouso. Isso piora quando ele está deitado. Daí, se possível, elevar um pouquinho a ajuda. Então, o decúbito dorsal horizontal piora bastante essas características. E na sedação também piora bastante, inclusive a queda da base da língua. E, por incrível que pareça, a própria oximetria de pulso é prejudicada, sendo que muitas vezes a gente deve colocar o oxímetro de pulso no lobo da orelha. Passa a ser mais confiável. Então, vamos lá. Como fazer para melhorar essa ventilação? Calcular o volume corrente do aparelho, do ventilador, não baseado na gasometria arterial e nas pressões, mas você deve basear no peso ideal. Ele era para ele ter 90 quilos, ele tem 130, eu vou fazer o volume para 90 quilos. Elevação da pressão expiratória final a 10 centímetros de água, isso já eleva um pouquinho a caixa torácica, diminui esse trabalho da caixa torácica. O decúbito ventral horizontal, né, o prona, hoje no Covid a gente acabou discutindo muito isso, alguns pacientes só conseguiam oxigenar melhor nessa condição, o obeso cabe bastante aí também, ou como a gente já disse, a elevação entre 30 e 45 graus pode ajudar. Concluindo, vias aéreas, importante checar rapidamente a via aérea, é na chegada, na conversa, na observação, aspiração e medidas iniciais como oxigênio suplementar, aquelas manobrinhas de elevação de aspiração, elevação do queixo ou da tração da mandíbula são bastante interessantes, sempre protegendo a coluna cervical. E muitas vezes é necessária a via aérea definitiva, que é definida como um cuff, ou seja, um balonete insuflado na traqueia, tá certo? Isso é uma condição muito importante para a proteção da via aérea. Bom, pessoal, eu acho que basicamente é isso. Quinta-feira a gente vai pôr um pouco disso em prática, vai discutir um pouquinho disso em prática, eu acho que vocês vão gostar. E eventuais dúvidas, como a aula remota, eu peço desculpa, a gente tira na quinta-feira, quando eu tiver o contato direto com vocês. E espero que vocês aproveitem bastante o curso e as outras aulas aí na parte do trauma. O próprio professor Tércio, o professor Maurício, o professor Gustavo são muito experientes, são instrutores do ATLS, são cirurgiões de mão cheia. Eu acho que vão enriquecer bastante a discussão e o treinamento com vocês. Tá feito? Até quinta.